Entre tantas versões do Rei dos Monstros, qual Godzilla realmente seria o mais poderoso de todos? Em mais de 7 décadas e dezenas de filmes, o símbolo da destruição nuclear evoluiu de uma criatura radioativa em preto e branco até um deus capaz de vaporizar cidades inteiras. E hoje, com base nas cenas e nos fatos reais de cada filme, nós vamos descobrir as 5 versões mais fortes do Godzilla já vistas no cinema. Então já deixa o seu like se você curte esse universo dos monstros mais lendários do cinema e bora pro vídeo. Desde o primeiro rugido de 1954, o Godzilla não é apenas um monstro gigante. Ele é um reflexo da nossa relação com o poder, a ciência e a destruição. Criado pela produtora japonesa Toho, o personagem se tornou um ícone cultural com mais de 33 filmes produzidos no Japão e 5 nos Estados Unidos. A produção japonesa se divide em eras cinematográficas. Showa de 1954 a 1975, que é a era clássica. Tem a Heisei, que é de 84 a 95, a era mais sombria e emocional do personagem. A Millennium, que é de 99 a 2004, que trouxe os novos reboots, e também tem a Reiwa, que é de 2016 até os dias atuais, que é a fase mais experimental e simbólica do personagem. Já no ocidente, tivemos o Godzilla de 1998, produzida pela TriStar Pictures, e o Monstroverso da Legendary Pictures, iniciado em 2014, que trouxe versões colossais e extremamente realistas do monstro. Mas entre tantas encarnações, alguns Godzillas ultrapassaram todos os limites, tanto de força quanto de significado. E é sobre essas 5 versões lendárias que vamos falar agora. Em quinto lugar temos o Godzilla de 1998 da TriStar Pictures. O Godzilla, dirigido por Roland Emmerich, marcou a primeira grande tentativa americana de reivindicar o monstro. No longa, vemos uma iguana marinha gigante mutante, criada após testes nucleares franceses na Polinésia. Visualmente, ele é muito mais esguio e ágil, quase um predador de caça. Nas cenas de perseguição pelas ruas de Nova York, especialmente quando ele foge entre os prédios e o túnel do metrô, vemos como essa versão é veloz e estratégica, diferente do Godzilla japonês, que sempre foi uma força lenta e implacável. Em contrapartida, ele é vulnerável a armamentos humanos. Em uma das sequências mais marcantes, os caças F-18 conseguem feri-lo seriamente na ponte do Brooklyn, algo impensável para as versões japonesas. Outro detalhe curioso é a reprodução por partenogênese, mostrada na cena dos ovos no Madison Square Garden, uma tentativa de humanizar a criatura, tornando-a mais biológica. Mas isso acabou afastando os fãs, que criticaram o afastamento do mito original. A própria Toho rebatizou esse monstro como Zilla em Godzilla Final Wars de 2004. Há uma cena muito emblemática também, que o verdadeiro Godzilla acaba destruindo o Zilla em segundos com um único sopro atômico. É um recado claro, que ele pode ser um predador, mas nunca foi o verdadeiro rei dos monstros. Seguindo aqui para o nosso quarto lugar, temos o Godzilla de 2000, da era Millennium. Após o fracasso da versão americana, a Toho trouxe de volta o orgulho japonês em Godzilla do ano 2000. Logo na primeira aparição, emergindo do mar sob uma tempestade, o novo design impressiona, espinhos roxos proeminentes, pele escamosa e um olhar bem ameaçador. O filme funciona como uma sequência direta do original de 54, ignorando todos os filmes anteriores. A história apresenta o monstro enfrentando um inimigo alienígena chamado Orga, que tenta absorver o DNA do Godzilla. A cena em que o Orga abre a mandíbula para tentar engolir o Godzilla e acaba recebendo a baforada atômica dentro da boca é uma das mais icônicas da era Millennium. Essa versão tem resistência impressionante a mísseis e energia, e o sopro atômico laranja avermelhado é mais curto, mas muito mais concentrado. Em termos de atitude, ele volta a ser o Godzilla original, uma força imparável da natureza, que não é vilão e nem um herói, é simplesmente algo inevitável. Em uma entrevista da época, o produtor Shogo Tomiyama explicou que o objetivo era resgatar o espírito selvagem e imprevisível do monstro original, e acabou conseguindo. O Godzilla de 2000 marcou o retorno triunfal da criatura às suas origens japonesas. Em terceiro lugar, temos o Godzilla Minus One. Lançado em 2023, esse filme devolveu o monstro às suas raízes mais sombrias e humanas. A história se passa no Japão pós Segunda Guerra Mundial, mostrando um país arrasado e um protagonista atormentado pela culpa. Na primeira aparição do Godzilla, vemos a ilha de Odo devastada, uma cena que faz referência direta ao filme clássico, onde o Godzilla foi visto pela primeira vez lá no filme de 1954. Logo depois, em Tóquio, a criatura emerge do mar completamente em chamas, soltando uma baforada atômica azul-branca que vaporiza prédios inteiros e transforma a cidade em cinzas. A sequência é um dos momentos mais intensos de toda a franquia moderna. Essa versão combina a força física brutal e uma capacidade de regeneração quase instantânea, algo mostrado na cena em que o corpo dele se reconstrói
após a explosão da bomba colocada pelo protagonista Koichi. E segundo o diretor Takayashi Yamazaki, o design foi pensado para parecer um fantasma radioativo de guerra, e o efeito é devastador. Cada passo do monstro é acompanhado por um rastro de destruição. Além disso, ele precisa se regenerar após cada uso do sopro atômico, o que torna mais realista biologicamente o personagem. É uma representação moderna e emocional do Godzilla, uma criatura que não é apenas uma ameaça, mas uma lembrança viva das consequências humanas. Agora, em segundo lugar, temos o Godzilla de 2014, do Monstroverso. Dirigido pelo Gareth Edwards, o Godzilla de 2014 deu início ao Monstroverso com uma abordagem épica e realista. A primeira aparição da criatura vista por entre as nuvens de poeira e tempestades elétricas é uma das mais grandiosas do cinema recente. Com 108 metros de altura e quase 90 mil toneladas, esse Godzilla é uma força primordial do planeta, um equilíbrio natural que surge apenas para restaurar a ordem. No filme, ele enfrenta os Mutos, parasitas gigantes que consomem radiação. A sequência final em São Francisco é bem memorável. Após ser dominado, o Godzilla segura o Muto fêmea e dispara uma baforada atômica direto na garganta dela, decapitando a criatura em um dos momentos mais aplaudidos da franquia. Esse Godzilla é caracterizado pela sua inteligência tática. Ele observa, acaba se adaptando e só ataca quando é necessário. Já em Rei dos Monstros de 2019, ele se torna ainda mais poderoso, absorvendo energia da ogiva nuclear, o que faz seu corpo brilhar em tons azuis incandescentes. E em Godzilla vs Kong de 2021, ele demonstra um nível de resistência absurdo, suportando ataques diretos do machado de energia do Kong e respondendo com rajadas de pura radiação. Essa versão representa o Godzilla como um deus do equilíbrio, uma entidade que não busca destruição, mas sim a ordem natural, um verdadeiro titã entre titãs. Em primeiríssimo lugar, temos o Shin Godzilla, lançado em 2016 sob a direção do Hideaki Anno e Shinji Higuchi. Shin Godzilla reinventou completamente o mito. Aqui o monstro é uma criatura mutante evolutiva, nascida da contaminação radioativa no oceano, uma clara alusão ao desastre nuclear de Fukushima. Sua primeira forma aparece rastejando pelos canais de Tóquio, ainda sem pernas, com olhos inexpressivos e sangue escorrendo das brânquias, sendo uma das cenas mais perturbadoras do filme. Minutos depois, ele evolui em tempo real diante dos humanos, crescendo e se adaptando conforme é atacado. O ápice do filme acontece quando ele dispara pela primeira vez seu feixe de energia roxo, vaporizando a cidade inteira e perfurando os céus. O detalhe técnico do filme é impressionante. O laser atravessa arranha-céus, corta aviões e derrete tanques, enquanto o rugido ecoa pela metrópole em silêncio absoluto. Mas o que torna essa versão tão assustadora é sua capacidade de adaptação biológica. Quando é atingido por mísseis, seu corpo se fecha, meio que endurece e muda de textura instantaneamente. E quando o ataque com os anticoagulantes o paralisa, podemos ver formas meio que humanas brotando da cauda dele, indicando que ele estava evoluindo para uma nova fase, uma revelação que acabou chocando os fãs nos segundos finais do filme. O Shin Godzilla é o retrato do medo moderno, uma força imprevisível, silenciosa e inevitável. E como o próprio título já sugere, Shin pode significar novo, verdadeiro ou divino, tornando ele um deus nascido da radiação. Ao longo de 7 décadas, o Godzilla passou de símbolo do terror nuclear a uma das figuras mais poderosas do cinema mundial. Cada versão reflete o medo e a mentalidade da época, da destruição da guerra até o colapso ambiental. O de 98 tentou humanizar o monstro, o de 2000 trouxe o orgulho japonês de volta, o Minus One nos lembrou do trauma da guerra, o de 2014 o transformou em um titã do equilíbrio. E o Shin Godzilla mostrou que talvez ele nunca tenha sido apenas um monstro, mas um reflexo da própria humanidade. Se você gostou desse mergulho na história do Rei dos Monstros, já se inscreve aqui no canal, isso ajuda demais o projeto a continuar crescendo aqui. E me conta aí nos comentários, qual destas versões é sua favorita e qual delas venceria em um confronto direto. Vou ficando por aqui, obrigado por assistirem o vídeo, fiquem com Deus, um abraço a nós, tchau!